Então, retornando, pessoal, o que a gente tem aqui nessa criação, cujo maior exemplo é o exemplo dos Estados Unidos, tá? Não é só lá que existe federação, mas lá definitivamente é o maior exemplo que nós temos histórico da formação inicial de uma federação. Claro, daí vem uma observação, né? Continuando o que eu tocava no último ponto da aula. O mais frequente é nós termos federações em estados territorialmente extensos. Por que isso? Porque em estados territorialmente extensos, a gente vai dizer o tempo de resposta é um tempo muito longo. Você tem até o governo central tomar a decisão, até o governo central saber do problema, tomar a decisão e enviar a providência, você já tem um problema muito maior. Um grande exemplo disso, se a gente for pegar um exemplo próximo, é o Brasil no período regencial. Professor, você está exigindo muito de mim? Não estou, não. Eu sei que a história do Brasil é um pouquinho chato. Eu amo história, mas a história do Brasil é muito chata. Pior que a história do Brasil, só aquela história muito antiga, aquela história antes da Idade Antiga, sabe? Aquilo ali é muito chato. Homem das Cavernas e tal. Ixi. Enfim, não nos importa. No período regencial, lembra do Primeiro Império, aqui na minoridade de Dom Pedro II, do Segundo Império, melhor dizendo, no período de Dom Pedro II, a gente tinha muitas crises no Brasil, tivemos muitas revoltas, muitos conflitos, essencialmente, que eram agravados essencialmente pela dificuldade do governo central tomar providências. Cabanagem. Olha só, até a notícia chegar no Rio de Janeiro, até o Rio de Janeiro tomar uma decisão e enviar uma resposta, o problema já tá muito mais complicado do que era antes. Então, esse período de esse período de resposta em um estado extenso territorialmente é muito demorado. Isso causa um problema. Então, temos um problema aqui que é um problema típico dos estados grandes. Mas nós temos estados pequenos que adotaram o modelo federativo. A Suíça, por exemplo, adotou esse modelo para favorecer o que eu comentava no finalzinho da última aula, lá com Althusius, para favorecer a primazia do governo local em detrimento do governo central. Na filosofia, a gente chama isso de princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, ele exige ou ele impõe que as decisões sejam tomadas pelas comunidades menores da qual faz parte o indivíduo, porque é das comunidades menores que o indivíduo democraticamente participa e ele consegue livremente opinar. Tá bom? Mas isso é uma outra discussão que vai fugir um pouco do nosso foco aqui. Então, por todos esses argumentos, e aí nós temos a experiência americana do federalismo, que é a seguinte: eu preciso de um governo central, mas eu preciso respeitar a autonomia e a autoridade do governo local. Eu não quero substituir o governo local pelo governo central, que é o que acontece em um Estado unitário. Em um Estado unitário, você tem só o governo central, as outras autoridades são subordinadas. Bem, e aí, naquela discussão lá dos federalistas, que eu estava apontando no finalzinho da aula passada, do último momento de aula, a proposta é: vamos formar um Estado só, com 2 níveis de autoridade: governo central e governo local. Governo que governe o território inteiro e um governo que administre apenas uma parte do território. Tá? São 2 níveis de poder com competências diferentes, sendo que esse governo local
não é mero executor das ordens do governo central. Aqui eu vou desenvolver melhor isso na próxima aula, mas eu já quero tocar desde agora. O governo local não é independente, mas é autônomo. Ele não pode fazer tudo o que ele quer, mas ele tem autonomia. Ele tem prerrogativas próprias de decisão, é, ele pode, enfim, executar as políticas que ele escolher da melhor forma possível. Ok? Tá, essa, em síntese, é a ideia de federação. Nós ainda vamos ver as características. Mas bora falar um pouquinho mais sobre a formação da federação. Existem dois modelos de formação da federação. Não podemos deixar vocês colarem. Existem dois modelos de formação da federação. Formação centrípeta e formação centrífuga. Bora lá. Física básica, física do ensino médio. Centrípeta é uma força das bordas para o centro ou do centro para as bordas. Força centrípeta das bordas para o centro ou do centro para as bordas. Valendo o seu diploma de ensino médio. O que é uma força centrípeta? Do centro para a borda, da borda para o centro. Está empatado, 50-50. Quem desempata aí essa resposta? Bora lá, a gente tá só valendo o ensino médio de vocês. Não vou julgar ninguém. Vou sim, mentira, vou não. Borda para o centro. Tá 2-1. Mais alguém vai opinar? Borda para o centro. Vocês estão jogando no Google, né? Para não passarem vergonha. Gente, olha só. Resposta: uma força centrípeta é uma força da borda para o centro, tá bom? Normal, essa é uma palavra estranha que a gente não usa há muito tempo. Uma força centrípeta, o que é uma formação centrípeta da federação? É quando antes você tinha um sistema que estava baseado nos estados locais, que toda a autoridade residia nos governos locais, e esses governos locais cedem poder para formar o governo central. Essa é a ideia. Então, olha só, acompanha o raciocínio. Você tem, então, um governo que efetivamente administra seu território local e você tem vários outros governos que administram plena e independentemente seu governo local. Eles percebem a necessidade de formar um governo central e eles cedem uma parte do seu poder para formar um governo central. Então, é das bordas, porque as bordas são um governo local e o centro é o governo central. Então, você tem uma força que sai dos estados e vai para o governo federal. Tá bom? Pergunta. Esse aqui é o modelo americano, tá? Você tinha estados independentes antes, e aí esses estados independentes vão lá e formam um governo central. Tá bom? Nesse modelo, nesse processo de formação centrípeta da federação, nós vamos ter uma maior concentração de autoridade. O que vocês acham? Nós vamos ter uma maior concentração de autoridade no governo central ou nos governos locais? Quem vocês acham que vai exercer maior autoridade? Hein? O que vocês me dizem? Pensem aí, vai lá. Supletivo, 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 supletivo. E aí? Empatou de novo. Temos um empate. Desempatou, tá 2-1 agora. 2 no governo central e 1 no governo local. E aí, gente? Gente, olha só. Na formação da federação,
quem tinha originalmente o poder vai ficar com ele e vai ceder só o necessário. Na formação centrípeta, quem tem o poder é o Estado-membro. Então, ele fica com o poder e ele cede só o necessário. Então, na formação centrípeta, os Estados-membros têm muito maior autoridade que o governo central. Tem muito mais, a gente vai usar essa palavrinha já que é a palavrinha jurídica, eles têm muito mais competências que o governo central, que é o caso dos Estados Unidos. Vocês já ouviram falar que nos Estados Unidos tem estados que têm pena de morte e tem estado que não tem pena de morte? Já ouviram essa informação? Ou não? Ela é nova para vocês? Pois é verdade, essa informação é verdadeira. Que lá tem crime em um estado que não é crime em outro estado? Pois é, mesma coisa. É verdade. É tão atípico que tem estado que libera maconha e tem estado que não libera maconha. Então, por que isso? Porque lá as competências principais pertencem aos estados e não ao governo central e não ao governo federal. Ok? Então, nessa formação centrípeta, os governos locais, que antes tinham toda a autoridade, decidem ceder parte da sua autoridade para que seja formado um governo central. Ok, expliquei isso. Nesse modelo de federalismo, as principais competências estão com os Estados-membros, porque eles eram quem tinham originalmente os poderes. Esse é um modelo de federação que vem da confederação. Esse é um modelo de federação que vem daqueles estados independentes que formam uma federação. Claro esse modelo, gente, para vocês, esse primeiro modelo de federalismo? Sim. Espero que sim. Segundo modelo, gente, é o modelo da formação centrífuga. Não vou mostrar para vocês não colarem. Que é o modelo brasileiro. O que é uma formação centrífuga? Bora lá. Força centrífuga. Agora dá para acertar. Agora dá para acertar. Das bordas para o centro ou do centro para as bordas? Agora não dá para errar. Acho que é uma pressão, né? Não fiquem impressionados, não. Aí vocês me dizem. Não, Outro dia eu estava errando conta de soma, então eu entendo. Pior que eu gostava tanto de matemática, gente. Mas enfim, mas não de física. Eu odiava física. Eu sempre odiei física. Física e biologia. A única parte de biologia que eu aprendi foi botânica, porque eu gostava lá de decorar aquelas coisas todas. Mas o resto, biologia, física, química também, só aquela parte de decorar, que eu acho que é a parte de química orgânica. Gente, não sei como estou no ensino superior, não sei como estou no doutorado, mas eu estou, se vai estar, tá? Educação física. Gente, olha só, força centrífuga é quando você tem o centro e aí você tem uma força que sai do centro às bordas, tá bom? Olha só, no federalismo centrífugo, o que é que você tem? Você tem um governo central que concentra todo o poder, todas as competências, e quando ele vai formar o Estado Federal, ele cede uma parte dessa competência que ele tem para os Estados-membros. E aí volta o que eu disse ainda há pouco. Então, qual dos dois vai ter maior autoridade? O governo central ou os Estados-membros? Governo central. No federalismo centrífugo, você tem um tipo de governo onde o poder central coordena tudo, ele concentra muitas competências e ele dá algumas competências aos Estados-membros. Algumas competências são dadas aos Estados-membros, ok? Esse é um modelo de federação que vem de um Estado unitário. Você tinha um Estado que concentrava tudo e aí ele decidiu virar uma federação. E aí ele vai lá e entrega parte das suas competências aos Estados-membros, ok? É o caso do Brasil, por exemplo. Então, o Brasil era um Estado unitário do Império
quando ocorre a proclamação da República, o Brasil se torna um estado federal. E é do nada, é literalmente do nada. Pá! A gente dormiu um estado unitário e acordou uma federação. Como? Não sabemos. Veio de cima até, olha só, gente, no Brasil até a formação da federação veio do governo central para as unidades estaduais. Não foi um movimento, foi um movimento de cima para baixo, não de baixo para cima. Bem, o que é que você tem quando forma a federação no Brasil? A União diz, eu vou dar para vocês os meus poderes. E até deu, efetivamente, tá? No início da República Velha, tinha até Código Penal estadual, sabiam? Código Penal estadual, Código Processual estadual, leis penais, na verdade, não sei se eram códigos, chegaram a ser códigos, mas leis penais estaduais, o Código Processual era estadual. Só que aí depois isso não dura muito tempo, não. Aí depois volta a um sistema de concentração, porque é o modelo. O Brasil, isso é uma análise política interessante, né? O Brasil, infelizmente, ele tem uma tradição autoritária muito forte. E o Brasil, ele quase que se insere na cultura nacional essa tendência autoritária. Então, as nossas autoridades são muito fortes, o sistema de exercício do poder é um sistema extremamente, muitas vezes violento. Mas, enfim, não vou fugir da minha matéria agora para fazer essa reflexão. O ponto é que, como nós éramos Estado unitário, as competências se concentram nas mãos da União, nas mãos do governo central. Então, de novo, né? O que é a formação centrífuga? O governo central, que antes concentrava todas as competências, decide atribuir aos governos locais certo nível de autonomia. Nesse modelo, o governo central mantém consigo as principais competências. E é o modelo originado em um Estado unitário. Então, olha só, gente. Vou pegar o exemplo do Brasil de novo. Só a gente pensar, não precisa nem ir muito longe, é só a gente pensar em impostos. Quase todos os impostos que nós temos, quase todos os tributos que nós temos no Brasil são tributos federais. Quase todos. Assim, dos inúmeros tributos, quase tudo é federal. Então, a gente consegue contar nos dedos da mão os tributos estaduais e municipais. IPVA estadual, ITCMD estadual, ICMS estadual. ISS, IPTU, ITBI municipal. Contribuição de iluminação pública municipal. 7. Agora, o resto todo, federal. Imposto de renda, IOF, IPI, imposto de importação, imposto de exportação, PIS, COFINS, CSLL, tudo que você pensar quase é federal. Porque o governo central concentra esses poderes. Tudo bem até aqui, gente? Ficou claro isso? Ou não? Espero que sim. Na próxima aula, gente, a gente vai continuar vendo federalismo, tá? Vendo as características do federalismo e talvez, mas não sei ainda, a gente vai começar a ver as competências, tá bom? O modelo norte-americano é o modelo centrípeto, em que você vai ter as bordas ou os estados-membros cedendo algum poder para o governo federal. Por isso que lá o governo federal pode pouca coisa. Se vocês forem... Tem coisas que a gente acha até absurdo, por exemplo. Agora não, que esse ano é um ano atípico, né? Mas assim, se vocês lembrarem das eleições americanas, elas passam meses tendo votação. Porque cada estado decide até quando vai fazer a eleição. Aqui nós temos o TSE, né, que marca a eleição, com base na Constituição, obviamente, mas agenda a eleição, coordena e tal. Lá não, cada estado-membro decide até quando vai ser a eleição. E aí outras coisas, por exemplo, não sei se você acompanhar agora, cada estado lá está decidindo regras
próprias em relação ao isolamento e tal. Eu disse, professor, aqui também. Mas aqui foi uma decisão atípica do Supremo. Não é o modelo constitucional típico do Brasil isso. Lá é o governo municipal e estadual que decidem como vai funcionar essas regras de saúde e tal. Isso. Lá eles decidem. Assim, não é eles assim de cada. Quando eu falo assim, eles decidem, eles decidiram isso no momento de criação da Constituição. Essas competências estão previstas na Constituição. Então, lá, as atribuições que a Constituição deu ao governo central são poucas, isso mesmo. E aqui, as competências que o governo federal tem são muitas. Quando for ver competências, vocês vão ver que a lista é enorme. É realmente absurdamente extensa. Ok? Tudo bem, gente?